Oi, turma. Do livro Quem Ama Educa e Samitiba, na parte 1, Educação, como vive a família hoje, no capítulo 3, 3 estilos de agir, a gente vai encontrar um texto que fala: cuidado, mamãe, e você também, papai. A mãe, contudo, pode querer usar outra técnica. Não vou mais ligar para o seu quarto. Vou fazer de conta que não enxergo suas bagunças. E o quarto continua a baderna, pois o filho também não a enxerga. Se nada muda, essa técnica cai no comportamento estilo animal. É bastante comum a mãe não conseguir manter a nova postura por muito tempo. O seu não ligar dura até o dia em que não aguenta mais. Haverá uma festa na casa, é final de ano, véspera de viagem, volta das férias. Seja qual for a justificativa, ela se põe a arrumar o quarto furiosamente como um raivoso animal. O que o filho aprende com isso? Muita coisa. Aprende que se tolerar a bagunça mais do que a mãe, um dia ela acaba arrumando o quarto para ele. Quem está sendo inteligente? No comportamento humano, a mãe vai mudando de atitude até a criança sentir necessidade de arrumar o quarto. E essa necessidade começa a surgir quando a criança não encontra mais nada do que quer no quarto. Quando se vê privada de uma camiseta limpa, não acha o tênis, etc. Não é porque o filhinho quer ir a uma festa importante que a mãe, às pressas, vai logo dar um jeito para ele sair em ordem. Esse é o jeitinho que se deseduca. Nessa hora, mesmo vendo o filho desarrumado, a mãe deve se manter impassível e ainda comentar quando ele está feio. Precisa resistir ao impulso de querer arrumá-lo todo. O filho deve sentir por si só, na pele, a importância e as vantagens de ter tudo em ordem. Então, aqui eu não sei em que quadro que eu vou estar, porque eu não aguento ver bagunça, né? Mas muitas das vezes eu peguei para fazer. Mas eu acho que é onde, eu não sei se eu acertei ou errei, aqui não tá dizendo, né? Eu via bagunça e eu falava, não quero ver aquela bagunça. Vai lá e arruma. Ah, não sei o que. Vai lá e arruma. Né? Você quer fazer tal coisa? Primeiro você termina de fazer a sua arrumação. Então, eu sempre tive muito orgulho de abrir guarda-roupa, por exemplo, do meu filho e ver tudo arrumadinho. Né? Dentro do guarda-roupa eu não via bagunça. A bagunça que eu passei a ver depois que ele entrou na pré-adolescência aí, pré-adolescência que eu falo, já era adolescente, né? Uns 15 anos. É quando chegava em casa, jogava a mochila no chão aqui no quarto dele, aí jogava caderno, livro, né, e pegava fone, assim, coisas supérfluas, mas que ele jogava por cima das coisas. Aquilo, talvez para uma outra mãe, não era nada, para mim era bagunça. Então eu falava para ele, vê se arruma esse quarto, hein, olha essa bagunça. Então o tempo todo eu pegava no pé para mexeu em alguma coisa da casa? Volta pro lugar. Tirou, volta pro lugar. Se vocês andarem na minha casa, tá cheio de plaquinha. Daquelas plaquinhas bonitinhas, mas cheio de aviso. Né? Tirou do lugar, coloca de novo. Aqui em casa não tem empregada. Né? Então, assim, eu sempre tive essa conduta com ele. Se é certo, se é errado, não sei, gente. Não tô dando receita, tá bom? Tô falando como eu, como mãe, agi. Na sala de aula não era diferente. Então, o aluno tá lá escrevendo, tá? De repente, jogou lápis no chão. Muito comum isso, né? Ou então um brincando com o outro, joga borracha. E criança é assim, eles fazem as coisas e depois esquece aquilo que fez, né? A memória de criança arteira passa rápido. Na hora que eu via já voando a borracha ou vendo qualquer atitude assim, que eu via que caía alguma coisa no chão, paranoica, sempre fui muito paranoica com organização e limpeza. Ô fulano, caiu o seu negócio aí, ó, pega, né? Tá com nome tua borracha? Tá com nome teu lápis? Chegava na reunião de pais, por favor, nome. Porque assim que eu encontrava, eu falava, escuta aqui, teu lápis, ó, tá com teu nome. Por que tá no chão? Por que não tá na tua carteira? Né? Eu sempre fui muito sargentona nesse sentido aí. Mas conheci mães em reuniões que falavam que cansa de falar para colocar as coisas no estojo, a criança esquece. Ela que tinha que ficar olhando o estojo da criança, porque a criança não olhava, estava faltando lápis, estava faltando alguma coisa para repor. Ai, meu filho é muito cabeça oca. Então a mãe tomava as atitudes da criança. Pô, se a mãe faz tudo por ela, como a gente já conversou lá no estilo vegetal, a criança não vai sentir necessidade nenhuma de fazer, tem a mãe que faz. Se for no estilo animal, né, aquele escândalo todo que você faz porque a criança deixou de assumir alguma responsabilidade, a criança só olha assim e fala, minha mãe hoje está surtada. Não leva a sério, né? Não vai mudar o comportamento dela, você sendo estourado. Agora, sendo companheiro,
conversando, explicando, exemplificando, né? Às vezes eu ficava um pouco mais doente e tal, e eu não conseguia limpar a casa. Quando eu via a sujeira, eu falava, meu Deus, eu preciso limpar minha casa, olha só como é que tá isso, como que tá aquilo tá fora do lugar. Aí meu filho falava, ei, mãe, se cuida primeiro, depois você faz isso. E eu falava pra ele assim, mas eu não gosto, parece que a gente fica mais doente ainda vendo as coisas fora do lugar e sujo, né? Mas nunca vi ele pegar uma vassoura e falar assim, tá bom, mãe, então eu vou passar para você. Então faltou isso para que fosse uma educação mais humana. Então eu vejo aqui na reflexão que a gente está fazendo enquanto mãe, enquanto professora, né? Já aluno, quando eu falava assim, ai meu Deus do céu, peguei a sala suja. Poxa, quantas vezes não entrava e a sala estava suja? O funcionário não tinha dado conta de limpar a sala. Meus alunos falavam, calma professora, a gente vai limpar. Então os alunos corriam na frente e limpavam. E esse tipo de atitude dos alunos eu não via dentro de casa, né? Então eu não sei se fui eu que ensinei isso aos alunos ou se eles já vinham com essa educação lá dos pais deles, né? Grande parte deles que faziam isso geralmente não tinham uma casa limpa e organizada. Eu creio que vendo o exemplo dos colegas, eles se erguiam e todo mundo junto fazia, né? Creio que grande parte era isso aí. Mas era uma educação mais humana. Então, assim, como professora, eu via que eu estava dando mais dentro, né, no conceito humano, do que como mãe. Como mãe, eu acho que era mais o conceito animal, porque eu ia deixando o negócio acontecer até chegar a hora e falar, pô, já falei um monte de vezes, por que tá assim? Coitado do meu filho, sofreu comigo, viu, gente? Não é mole, não. Mas vamos lá. Cuidar do papai e você também, mamãe. No que se refere aos estudos, o pai precisa buscar soluções mais eficazes do que simplesmente achar que, por frequentar uma boa escola, o filho está aprendendo. Para a criança, talvez isso até seja verdade, mas não necessariamente para o adolescente. A aprendizagem depende do que ele quer aprender. E se ele acha gostoso ter conhecimento, aprender é como comer. Estudar e comer não são caprichos, mas obrigações. A comida alimenta a saúde física e o estudo alimenta a saúde social. O ignorante sofre quando percebe que algum conhecimento lhe faz falta, mas não consegue aprender o que não precisa. Não é o caso dos adolescentes. Eles não sentem necessidade de aprender o que não lhes interessa. Os adolescentes são interesseiros. Por isso, os pais devem explorar essa característica deles para negociar os estudos. Uma das formas de não se afastar do comportamento e estilo humano é ter sempre em mente a distinção entre o que é supérfluo e o que é vital. Aprender é vital, comer é vital, voltar tarde não é vital, ter amigos é vital, usar drogas não, mesmo que todos os amigos usem. O pai e a mãe se perdem justamente nesse ponto. Todos ganham carro, porque meu filho não ganhará? Pergunta-se, e eu pergunto, será que ganhar um carro é realmente vital? Até os animais fazem uma seleção natural entre o supérfluo e o vital. Quando comer é vital, a proteção pode se tornar supérflua. A melhor caça é a que está faminta, cai em qualquer isca. O vegetal sobrevive, o animal sacia seus instintos e o ser humano deseja ser feliz. Eu não vejo, discordo com ele aqui, que seja um adolescente só, gente. Porque como educadora, como professora, eu vi que se eu não ensinasse para o aluno algo que ele queira aprender, não aprende. E eu sou assim. Então, não foi baseado na teoria, não foi baseado em estudo, em faculdade, pós-graduação. Foi na prática, na sala de aula que eu percebi isso. Se eu, Patrícia, só aprendi aquilo que eu achava que ia servir, que ia ser útil, que era prazeroso aprender, o meu aluno também. Eu fui por mim. Falei, eu sentar 4 horas numa carteira e ficar ali ouvindo coisas que eu não quero ouvir. Chega uma hora que eu tô rabiscando carteira, chega uma hora que eu tô fazendo aviãozinho jogando no colega para poder distrair da risada, chega uma hora que eu peço para ir no banheiro, né? O negócio fica tão sem sentido que eu não quero aquilo, né? Eu quero ficar o menos possível naquele lugar. Então eu invento um monte de coisa, dor de barriga, quero ir embora para casa. Então a criança, não só o adolescente, mas a criança também, ela só aprende se for do interesse dela. Aí tem lá um monte de norma, cabe ao professor, cabe ao professor, cabe ao professor, né? Toda vez que a gente vai estudar lá, as obrigações de um professor, tá lá, cabe ao professor. Mas não tá lá, cabe ao professor trazer o aluno para o conhecimento através
de estudos prazerosos. Não tá isso lá. Eu estava dando aula uma vez, foi aí que eu aprendi a dar aula. Estava dando aula de geografia, explicando a diferença nas atividades econômicas, extrativismo, agricultura, pecuária. Pecuária intensiva, extensiva, era um assunto que todos ali daquele local onde eu estava sabiam muito bem, porque era uma área que tinha parte de bairro e tinha uma parte rural ainda. Então dava para eles, né, só de falar, saber do que se tratava o assunto. Fazia parte da vivência deles ali. Mas eu tinha um aluno naquela sala, sentado no fundo da sala, que tinha faltado muitos dias seguidos e ele estava em condicional do extinto Carandiru. Lembram do Carandiru? Ele tinha 25 anos, o nome dele era Marcelo. E eu, professora Patrícia, aos 20 anos. Eu morria de medo do Marcelo. Mas ele era tão bonzinho comigo, era um marginal. Era uma pessoa que estava pagando a pena dele ali, na condicional do Carandiru. E todo mundo chamava ele de Giló. Eu não gostava de chamar ele por apelido. Eu gostava de chamar ele pelo nome, Marcelo. Ele tinha uma letra linda. Eu chegava perto dele e falava, Marcelo, eu precisava que você escrevesse para mim na lousa, porque a minha letra não é bonita que nem a tua. Realmente o dom dele para escrever era fenomenal. Aí tô eu lá. Risquei a lousa, agricultura, extensiva, intensiva, extrativismo e pecuária. Até hoje eu lembro disso. Eu tinha 20 anos, eu tô com 51. Aí quando eu terminei de explicar a agricultura, o Marcelo deu um tapa na mesa lá no fundo. Já sei! Eu falei, caramba, tô falando besteira. Aí eu virei e falei, então Marcelo, você vai me desculpar, né? Mesmo que você já sabe isso daqui, tá lá no cronograma, né? Tá no planejamento, eu sou obrigada a dar. Aí ele me chamou de professorinha. Aí ele, não, professorinha, pode continuar falando o que a senhora quiser aí. Não é isso aí que eu já sei, não. Isso aí nem me interessa. Eu já sei como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão. Eu olhei para ele e falei, então, eu tô falando aqui, você precisa estudar para você arrumar um serviço, para você melhorar de vida, né? Você tenta convencer. Ele fala, professora, cá para nós, né? A senhora acha que eu vou estudar um negócio desse aí? A senhora acha que isso me interessa? Com todo respeito, professor, continua na sua aulinha aí que eu só tô aqui. Eu falei, tá bom. Daquele dia em diante eu aprendi a dar aula. Eu tinha começado em 92, com 18 anos, tinha uns 2 anos que eu tava dando aula, 2, 3 anos, que eu tava no estado, né? Eu comecei aos 14, com escolinha de fundo de quintal, com pré, mas que eu tava no estado, com ensino médio, o Marcelo, ele era da 6ª série na época, Fundamental 2. E tinha idades avançadas, porque era noturno, né? Bom, eu aprendi ali com o Marcelo da aula, porque eu falei, não adianta eu chegar aqui florindo as coisas para aluno e a vida dele ser outra. Eu tenho que ver, então, professora, dali por diante você começou a trabalhar com a criminalidade, então você começou a usar dados estatísticos de morte. Eu era professor de geografia. Comecei sim. Comecei a usar os dados estatísticos de morte, de prisão, de tipo de crime. Comecei a usar a polícia militar, comecei a trazer ela para a sala de aula, para mostrar o outro lado, porque tinha muitos alunos envolvidos com crime. Muitos, não era só aquele menino. E dali, então, eu não parei mais. Eu falei, vai ser o jeito. É o que interessa para eles, eles gostam de ver desgraça, então eu vou mostrar o outro lado, através das desgraças. E por ser professora de geografia, não foi difícil fazer isso, porque começam pelos dados estatísticos mesmo. Eu pegava pela polícia, entrava em sites, na época era pouco o computador que se usava, mas eu entrava nas pesquisas, pegava jornal, e através daquilo a gente ia trabalhando os conteúdos. Eu colocava o conteúdo no meio, não saía do meu planejamento. Mas eram 3 aulas de geografia, 2 conhecimento, que estava no planejamento lá, que às vezes não dava para seguir com as doideiras que eu queria inventar. Mas uma aula tinha que ser doideira, roda de conversa, turma, vamos lá.
Ah, fulana tá grávida aos 15 anos. Ah, o fulano morreu. Ah, não sei quem. Então eu pegava todos aqueles dados que eles me passavam, fazia pesquisa e trabalhava aquilo. E comecei a colocar a polícia na sala de aula. Não para inibir, para proibir, nada disso. Não, para mostrar o exemplo de quem estuda e que não vai para a criminalidade, que tem disciplina, que tem ordem. E os melhores exemplos eu trouxe. E deu certo, funcionou. Mas eu tinha que dar prazer para o meu aluno, para ele entender aquilo que eu estava passando. Se eu não desse um prazer para ele, se eu não desse algo que ele tivesse curiosidade, é que nem uma vez eu fui levar meus alunos no DENARC. Criança de 8 anos, 8 até 10 anos. E lá no DENARC só pode entrar criança a partir dos 14. Eu peguei dinheiro, comprei, aluguei o ônibus, enfiei, peguei dinheiro de outras pessoas, juntei, paguei o ônibus, que era R$850 um ônibus daqui para São Paulo. Combinei com um investigador, ele falou assim, olha professora, corre o risco de chegar aqui, o delegado não queria que a senhora entra. Falei, não tem problema não, eu vou arriscar. Ele falou assim, porque aqui só entra criança de 14 anos, mas eu vou agendar tudo, mas chegando aqui a senhora me tira dessa, porque vai sobrar para mim. Falei, não, tudo bem, vou falar que eu tô passando ali na rua, resolvi parar e tô tentando. E ficou combinado assim. Mas é que eu não sabia os trâmites e tal, então esse menino me explicou tudo direitinho o que acontecia. E eu queria que usar a parte do museu do DENARC, que são as apreensões. Aí, quando cheguei no prédio, fiz aquela fila de aluno, né? Quando chegou na hora de entrar, a primeira pessoa que eu pego no corredor, Dr. Reinaldo, delegado-geral do DENARC. Falei, ele não vai deixar eu passar, senhor. O que eu vou falar? Aí o tic-teco já começa a matutar. Falei, eu não quero voltar. Eu já vim até aqui, eu tenho que entrar. Aí o doutor Reinaldo olhou pra minha cara e falou, pois não, senhora. Esse monte de criança, o que tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer a visita no museu. Aí ele, mas não pode, essas crianças têm quanto de idade? Eu falei, deve ter na faixa de 10, 12 anos. Tentei aumentar, né? Ele falou, não tem não, senhora, essas crianças têm menos. Eu falei, tá bom, vou falar a verdade. Elas têm 8, 9, 10 anos aqui. Tá, e aí? E aí que não pode entrar. Eu falei, mas por que não pode entrar? Porque aqui são apreensões, são coisas roubadas, são objetos que os traficantes utilizaram para esconder droga. É um péssimo exemplo para dar para uma criança. Eu falei, aí é que o senhor se engana. Os caras que usaram essa inteligência toda, que está aí dentro, guardada nos seus armários, aonde que esses caras estão hoje? Estão tudo presos, estão mortos? Falei, pois é isso que eu quero. Se eu fizer a prevenção agora, o senhor não precisa daqui a 4 anos ir lá em Itaquaquecetuba e matar tudo. E prender tudo. Porque eu estou prevenindo. Ou o senhor deixa eu prevenir agora, ou então o senhor vai lá e faz o seu serviço. Já que o senhor não quer que eu faça o meu serviço, faz o seu então daqui a 4 anos. Eu estou indo embora. Aí eu fui mal criada, lógico, né? Aí eu virei as costas para ele e falei, criançada, faz a fila ao contrário, vamos embora. A gente não vai poder entrar. Aí ele olhou para mim, não senhora, já que a senhora tá aqui, não vai perder o caminho não. Nós vamos fazer alguma coisinha básica para as crianças. Aí começaram com um videozinho bem infantil, da época das cavernas, não sei o quê. Eu falei, tá ruim, não é isso que eu vim buscar. E a criançada também não queria ver aquela baboseira, porque eu já tinha feito todo um trabalho de que a gente ia ver as apreensões, né, das pessoas que tinham feito crimes bárbaros e tal. E aquilo aguçava elas queriam saber aquilo. E grande parte das crianças que eu tinha na época tinha filho de PCC no meio, né? Então eles sabiam como é que era a situação. Só que eles não sabiam as consequências e eu queria mostrar as consequências. Aí por fim eu falei assim, olha, tá muito bobo isso daí, eles não estão interessados. Eles precisam de coisa que chame atenção. Eu tô com uma turma difícil. Aí o investigador falou, quer saber uma coisa? A senhora é responsável por eles. Então, bora lá. Entrei no museu, aí começou. Aqui o cara fez isso, e aconteceu isso com o cara. Ó, isso daqui aconteceu, tal. E aí começou a mostrar, né, a imensidão de ocorrências e as coisas que aconteceram em torno dessas ocorrências. Até hoje eu tenho um aluno adulto que fala, eu fiz direito porque a gente foi lá no DENARC. Eu fiz direito para não ser bandido. Eu fiz direito porque eu quero estar do lado do cidadão de bem. Ou então, eu estou fazendo curso assim assado porque a senhora me levou
em tal lugar. Então, as coisas tinham que fazer sentido para essas crianças. Uma hoje, ela fala para mim, professor, eu estou fazendo curso de bombeiro civil. E é graças à senhora por ter me levado no bombeiro militar. Quem sabe um dia eu chego lá. Né? Tem uma que está fazendo escola preparatória militar. Chega agora em janeiro, ela vai fazer a prova da polícia militar. Por quê? Não porque eu estou militarizando crianças, mas eu fui mostrando outros focos para essas crianças. Que não fosse a criminalidade e a tragédia que elas já viviam ali, a pobreza, né? A pobreza não só material, como a pobreza de espírito dos próprios pais, da família desestruturada, que é o que mais tem. Então, se a gente quer trazer o filho ou o aluno para perto, a gente tem que ir mostrando a realidade e vendo a necessidade dessa criatura, suprindo essa necessidade de uma forma que ela vai construindo a sua moral. E não dar tudo pronto. Se eu der tudo pronto, não dá um valor. Por isso que a gente vê tanto pai, tanta mãe falando por aí, nossa, fiz tudo pelo meu filho não dá valor nenhum. Né? Hoje eu vejo meu filho batalhando, lutando sozinho pelo espaço dele. Eu tenho vontade de agir, tenho vontade de ajudar, mas ao mesmo passo eu falo, parabéns, cara. Né? Fez uma burrada de ter parado a faculdade, mas ele luta pelo que ele quer, do jeito dele. Vai dar cabeçada, vai cair, vai levantar, e eu sei que o meu filho é capaz de levantar, porque eu dei essa estrutura para ele. Então eu tenho consciência tranquila. Eu lutei sozinha para ter minhas coisas, meu filho está lutando sozinho para ter as coisas dele. É meritoso. Agora, se eu desse tudo na mão dele, né, como às vezes dá vontade de fazer, porque como mãe, a gente tem vontade de, né, acolher, proteger. Qual é o mérito da pessoa? Nenhum. Então tem que deixar. Eu cheguei na conclusão, assim como eu fiz pelos meus alunos, eu ensinei a caminhar e deixei caminhar sozinho, eu tenho que fazer isso pelo meu filho. As pessoas precisam fazer isso. Mas às vezes a gente super protege no momento errado. Fez alguma coisa errada? Tem que pagar pelo que fez. Tá fazendo o que é certo? Parabéns. Quer ajuda? Você precisa de ajuda? Eu tô aqui. Mas não eu ajudar sem a permissão, sem o consentimento, sem a necessidade do outro. Porque aí é fazer por ele. Aí é a educação do estilo vegetal. E o animal é aquele que se estoura, né? Eu fui muito animal. Eu tenho certeza disso. Que eu fui muito estilo animal. Eu me estourei várias vezes sem necessidade. Mas já foi. Agora já foi. Ele tá com 26 anos, eu tô com 51, já tô dobrando o cabo da Boa Esperança. Mas serve de exemplo para vocês. Que não façam isso, né? Que saibam ser amigos, que saibam caminhar lado a lado, mas cada um sabendo o seu papel. Não é, eu vou ser amiguinho do meu filho. Não, você é pai, você é mãe e o seu filho tá aqui. Nessa encarnação é você que tem que puxar o teu filho, não o contrário, né? Eu escutei isso ontem de uma moça na hidroginástica. Ela falou, eu tô sendo a mãe da minha mãe. Não, não é assim. Você pode colaborar com a tua mãe, mas você não é mãe da sua mãe. A gente não pode inverter papel. Isso não existe, né? Na ordem natural, a mãe e o pai veio antes, tem que ter respeito por mãe e pai, sim. Mesmo que eles façam besteira, respeita. O filho tem que respeitar, né? A autoridade está na mão do pai e da mãe. Agora, a gente só não pode extrapolar dessa autoridade de forma que a criança ache que não precisa fazer nada porque pai e mãe vão fazer tudo por eles. Isso também não, que aí dá os parafusos de geleia que a gente estudou aqui, né?